Antes de se tornar o Dr. Gregory House, o brilhante e sarcástico médico que todos conhecem, ele era um jovem promissor, repleto de esperança e ideais. Gregory House, com seus cabelos bagunçados e olhar penetrante, tinha um sonho audacioso: mudar o mundo através da medicina. Ele acreditava fervorosamente que a ciência, unida à compaixão humana, poderia não apenas curar doenças, mas também restaurar a alma das pessoas. Esse idealismo, porém, não duraria. O que se seguiria seria um mergulho profundo na escuridão, um evento trágico que transformaria a essência do homem que ele poderia ter sido. A jornada de House para a escuridão começou de maneira sutil, quase imperceptível, com um caso que nunca poderia prever. Ele era um residente em um hospital de prestígio, onde o som constante de equipamentos médicos e o murmúrio das conversas flutuavam no ar como uma sinfonia de vidas e mortes entrelaçadas. Uma das primeiras coisas que House aprendeu foi que a medicina poderia ser tanto um milagre quanto um pesadelo. Foi então que ele conheceu Amélia, uma jovem pianista de 28 anos, com dedos delicados que pareciam dançar sobre as teclas, agora debilitados por uma doença misteriosa. Quando House a avaliou pela primeira vez, sentiu algo que não experimentava há muito tempo: uma conexão entre os exames e as tentativas frustradas de diagnóstico. Ele começou a passar mais tempo ao lado dela, ouvindo suas histórias sobre concertos passados e sonhos não realizados. A luz dela iluminou um canto sombrio de seu coração, que havia se fechado para o mundo. A conexão se aprofundou, e House começou a nutrir sentimentos que ultrapassavam a mera preocupação profissional. À medida que os dias se transformavam em semanas, o estado de Amélia se deteriorava. Ela enfrentava uma batalha interna, e House, em sua busca obsessiva por respostas, mergulhou em pesquisas e tratamentos experimentais. Seu raciocínio, antes afiado como uma lâmina, começou a se turvar pela emoção. Ele estava tão determinado a salvá-la que ultrapassou os limites da ética médica, ignorando os avisos de seus superiores e até colocando sua carreira em risco. Pela primeira vez, ele estava disposto a sacrificar sua própria reputação por alguém, algo que nunca havia considerado antes. Mas o que House não sabia era que Amélia guardava segredos sombrios. Um dia, em uma revelação devastadora, ele descobriu que ela havia mentido sobre aspectos cruciais de sua vida e saúde. As pistas que ele seguira estavam erradas. Amélia era viciada em drogas desde a adolescência, e a deterioração de sua saúde era resultado de sua espiral autodestrutiva, não de um enigma médico. O choque foi como um golpe no estômago. Ele se sentiu manipulado, como se tivesse sido um peão em um jogo cruel. Quando a verdade veio à tona, ele ficou arrasado. Os sentimentos que cultivara por Amélia foram ofuscados pela traição. O amor que acreditava sentir se transformou em raiva e desespero. Em um momento de fraqueza, ele decidiu aplicar um tratamento agressivo, um erro fatal que custou a vida de Amélia. Ela morreu em seus braços. E House, cego pela necessidade de salvá-la, utilizou um método que normalmente teria descartado. O grito de Amélia ecoou em sua mente um lamento que nunca o abandonaria. A morte de Amélia não foi apenas uma perda. Foi uma explosão que destruiu o mundo de House. A culpa e a dor o perseguiram como sombras, transformando seu coração em um campo de batalha. Ele estava atormentado pela ideia de que poderia tê-la salvado, mas a verdade insuportável era que ele a havia perdido por causa de sua própria ingenuidade. O idealismo que outrora o impulsionava agora se tornara cinzas. House percebeu com um peso esmagador
que, não importava o quanto se esforçasse, as pessoas mentiam. E essa revelação se tornou seu mantra amargo. Todos mentem. A história de Amélia foi encoberta pelo hospital, uma tentativa de proteger a reputação de House. No entanto, ele saiu do incidente um homem marcado. A dor emocional se transformou em dor física, quando, meses após a tragédia, ele começou a sentir uma dor aguda e crônica na perna. Inicialmente acreditou que era um castigo psicológico manifestado fisicamente, uma forma de sua mente expressar a dor que não conseguia processar. A dor muscular logo se tornou crônica, e o vício em analgésicos começou como um meio de lidar com a dor física, mas logo se transformou em uma armadura contra a dor emocional que nunca o deixava. House se isolou em uma solidão autoimposta. Ele se tornou cada vez mais rude e cínico, uma parede de sarcasmo e insensibilidade erguida ao redor dele como uma fortaleza. Sua mente brilhante ainda era capaz de desvendar casos médicos impossíveis, mas ele se recusava a se conectar verdadeiramente com qualquer pessoa. Cada interação tornava-se uma dança de evasão e desdém, uma forma de proteger sua vulnerabilidade. O sarcasmo tornou-se sua defesa. As piadas cruéis e os comentários ácidos eram escudos que o mantinham longe da dor da conexão humana. Agora, toda vez que House entra em um quarto, a atmosfera pesa com a expectativa de suas observações mordazes e sarcasmo cortante. Ele faz piadas cruéis, não porque não se importe, mas porque não pode se permitir sentir. O vício em analgésicos não é apenas uma tentativa de aliviar sua dor física, mas também uma forma de entorpecer a dor de uma alma que acredita ter perdido sua única chance de felicidade e conexão humana. A sombra de Amélia continua a segui-lo, uma lembrança constante da fragilidade da vida e do preço do amor. House vive em um mundo onde a realidade e a dor se entrelaçam em um emaranhado sombrio. Ele pode ser um gênio, um médico excepcional que decifra enigmas médicos, mas dentro dele, um abismo se abre, repleto de culpa e arrependimento. Ele caminha pela linha tênue entre a salvação e a autodestruição, uma batalha interna que nunca parece encontrar resolução. O peso de suas escolhas, a sombra de Amélia, o fardo da traição e a dor que ele carrega são companheiros constantes em sua jornada. A dor não é apenas física, é uma ferida que se recusa a cicatrizar, uma cicatriz emocional que nunca desaparecerá. Ele pode se afastar das pessoas, pode se cercar de sarcasmo e desprezo, mas no fundo, a sombra de Amélia o persegue. Ele sabe que, por mais que tente entorpecer sua dor, ela sempre estará lá, uma lembrança constante de que, em algum momento, ele foi mais do que apenas um médico brilhante. Ele foi um homem que amou e perdeu. A sombra que habita House não é apenas a lembrança de Amélia, mas também um reflexo do homem que ele se tornou, um ser humano quebrado, incapaz de confiar, incapaz de amar novamente. E assim, ele continua sua vida, lutando contra as correntes invisíveis de sua própria história, com a sombra de Amélia sempre à espreita, lembrando-o do que poderia ter sido e do que ele realmente é.